É muito curioso, é muito engraçado, como com o passar do tempo, conforme a intimidade e a confiança vão crescendo, nós começamos a tratar alguns profissionais por meu ou por minha. É o meu mecânico, é o meu professor, é o meu fisioterapeuta. E quando nós falamos isso, essa própria colocação reflete confiança, segurança e capacidade de resolver os meus problemas. Por pior que seja a informação que você tenha recebido, mesmo quando aqueles que não entendem tentam mostrar o mínimo de entendimento e dizem: eu acho que o problema do teu carro é isso, isso e aquilo, pela fumaça, pela forma que aconteceu, eu acredito que é junta, que é problema nas velas, e a grande maioria não sabe nada do que está falando. E a tua resposta é sempre a seguinte: entendi, mas eu vou lá levar no meu mecânico, eu vou lá ouvir a opinião do profissional que eu confio, e depois nós conversamos. E quando nós chegamos lá, existem momentos que nós chegamos muito tranquilos, nós simplesmente queremos ouvir. Doutor, doutora, doutor, o que o senhor acredita que seja? Está doendo? Está inflamado? Só que existem momentos que a situação acaba sendo um pouco mais grave, e nós chegamos com um tom de preocupação muito maior. Poxa, será que tem jeito de resolver esse problema no meu carro? Será que esse problema de saúde, será que tem como resolver? Será que essa dor que eu estou sentindo aqui nessa parte, no meu tronco, nas minhas pernas, no meu pescoço, e agora, o que eu vou fazer? E quando você ouve as palavras do teu profissional, mesmo que ele ainda não tenha resolvido, as palavras são suficientes para te tranquilizar. Na prática, com Deus, as pessoas não têm esse mesmo zelo. Por mais que muitos adorem encher a boca e dizer: é o meu Deus, mas ao menor sinal de desespero, nós não vemos as pessoas dizendo: eu quero ouvir a opinião do meu Deus, eu quero ver o que Ele tem para falar para mim, eu quero ouvir o que a palavra dEle diz. E mesmo muitas vezes, depois de consultarmos a palavra do Senhor, ou buscarmos ir em oração, ou depois de buscarmos, no caso, as nossas lideranças espirituais, não é o suficiente para nos tranquilizar perante determinadas situações. E essa é uma cultura, é um estilo de vida que precisa mudar. Porque se nós temos a capacidade de confiar em homens que perecem, que morrem, que podem errar, que podem, não por maldade, mas por não entender ao certo o que estava acontecendo ali, te passar um diagnóstico errado, te passar um remédio errado, tentar resolver determinado problema da tua casa, do teu carro, e acaba que o conserto não fica lá aquelas coisas. O que dirá o nosso Deus? Que não falha, que não perde poder, que desde a criação Ele sempre existiu. A Bíblia descreve como Ele: eu sou, Ele é o que é e sempre vai ser. E mesmo assim, nós nos pegamos duvidando da palavra dEle. Pode reparar, e eu te digo com muita convicção e com muito amor, você não pode mais confiar mais no seu pai do que no próprio Deus. Você não pode confiar mais na palavra de um médico do que na palavra do seu próprio Deus. Você não pode confiar mais
na palavra de qualquer homem que seja, do que na palavra do seu próprio Deus. E o tempo todo, eu vejo que nós somos testados nisso. O tempo todo, eu vejo que o Senhor permite muitas vezes rumores. Muitas vezes não é nem algo concreto, não é nem algo que ainda chegou a acontecer. Ele permite rumores, e por intermédio dos rumores, nós já acabamos agindo muitas vezes com incredulidade, com dúvida, com incertezas. Se você quiser deixar marcado, depois abra na tua Bíblia, no livro de Jeremias, se não me falha a memória, 51, no versículo 46. Lá diz o seguinte: não percam a coragem e a ousadia. Tem tradução que diz assim: não se acovardem por conta dos primeiros rumores, e tem tradução que diz, por conta das primeiras notícias. Ano a ano, elas sempre vão chegar. Então, hoje, você ouve algo negativo a respeito de um determinado assunto. No ano que vem, vai ser a respeito de um outro assunto. Em uma outra oportunidade, a respeito de um outro assunto. Então, as más notícias, os rumores, sempre vão chegar, eles serão sempre diferentes, mas repete comigo, mas o meu Deus continua sendo o mesmo. E por isso que você não pode duvidar. A regra básica da palavra do Senhor, do início ao fim, é: seja feito conforme a sua fé. Se você não duvidar no seu coração, assim será feito. Se você pedir, crendo que você já recebeu, então assim lhe sucederá. Então, tudo sempre vai voltar para a mesma coisa: acreditar, confiar, crer, ou agir a nossa fé. Preste bastante atenção. Romanos 4, a partir do versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama, repita comigo, e chama as coisas que não são, como se já fossem. É muito curioso nós levarmos em consideração que homens como Moisés realizou vários milagres. As pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, água saindo da rocha, as codornices voando a 90 centímetros de altura, se não me falha a memória, essa era a altura, onde os homens pudessem pegar o que precisassem e se alimentar. Se nós pegarmos a própria história de Eliseu, ele abriu o rio Jordão. Para quem não sabe, Eliseu também, a primeira multiplicação dos pães, não foi feita por Jesus, mas por Eliseu. A multiplicação do azeite da viúva. Elias fez fogo dos céus descerem. Então nós estamos falando de atos incríveis, de realizações extraordinárias, mas nenhum deles é chamado de pai da fé. O único que detém esse título na Bíblia é Abraão. E esse título veio como consequência, não porque ele fez algo grandioso, um grande milagre, porque ele nunca fez, mas tratando como milagre, o milagre que ele vivenciou, foi o milagre da obediência. Imagine um homem de quase 100 anos de idade, humanamente falando, zero condições de ter filhos, capacidade de ter relações com a sua esposa, zero chances. Um homem que depois de 100 anos, se não conseguiu engravidar, dificilmente conseguiria gerar algo naquela idade. A sua mulher, a mesma coisa, infértil, idade extremamente avançada, só que mesmo assim, o Senhor disse: eu o constituo como pai de muitas nações. Então, se existe algo que eu aprendi, é chamar as coisas que não são como se já fossem. Ou seja,
eu trato as pessoas, ou eu trato os momentos, por aquilo que eu acredito que eu já estou vivendo. Então eu não digo, eu vou viver uma grande vida. Eu começo a declarar, eu já vivo uma grande vida. Eu não digo, esse ano vai ser o ano do meu maior faturamento. Eu digo, eu já tenho o maior faturamento, eu já estou recebendo. Eu não digo, eu gostaria de receber uma determinada promoção, comprar um determinado carro. Eu começo a declarar, eu já recebi, eu já fui promovido, eu já comprei esse carro, eu já quitei essa dívida, eu já limpei o meu nome. E até mesmo para pessoas. Porque o nome de Abrão foi mudado para Abraão. E o Senhor disse a ele, a sua mulher não será chamada mais Sarai, mas Sara. E por que o Senhor disse isso? Comece a tratar ela por aquilo que você quer que ela se torne. Muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, estão muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, levando de uma forma bem simples, se você gostaria que o teu marido fosse mais carinhoso, já trate ele dessa forma. Eu sei que meu marido já é carinhoso, eu sei que ele é maravilhoso. Se você gostaria que o teu marido, ou a tua esposa, ou os teus filhos, fossem profissionais extremamente bem-sucedidos, comece a tratá-los dessa forma. Filho, você já é grande. Amor, você é extraordinário, você já é um grande provedor, você já é uma grande esposa, e assim por diante. Então toda grande mudança começa por uma grande declaração. Comece a declarar aquilo que você quer, o qual em esperança creu contra toda esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Preste bastante atenção. Quantos motivos Abraão e Sara tinham para não acreditar que eles gerariam uma grande descendência? Inúmeros, fisiológicos, o tempo, tudo apontava para que não. Existia uma única coisa que apontava para sim, que era o quê? A palavra de Deus. Então existirão momentos que você vai olhar para a tua realidade, onde tudo vai demonstrar, tudo vai apontar, tudo vai te confirmar, humanamente falando, que não tem o que possa ser feito, que é isso e pronto, acabou. E você vai ter uma única coisa para se apegar, que é a palavra de Deus. Humanamente falando, muitas vezes você vai olhar para a tua condição financeira, você vai olhar para a tua despensa, não vai ter comida. Você vai olhar para a tua geladeira, vai estar vazia. Você vai olhar para a tua conta bancária, e não vai ter praticamente R$1, um tostão sequer. Só que mesmo assim você precisa crer, precisa confiar, que de alguma forma o Senhor vai prover, Ele vai te justificar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai curar o teu destino. Existem momentos que você vai olhar para o teu casamento, e você vai olhar, poxa vida, o que eu vou fazer aqui? Eu não suporto mais o fulano, eu sei que ela também não me suporta mais, nós não conseguimos trocar 10 minutos de palavra, de conversa, sem que uma discussão aconteça. Eu não admiro ela, ele não me admira, nós não temos a menor vontade de ficar um com o outro. Tudo vai confirmar para que haja uma separação, uma divisão, um divórcio. Só que mesmo assim nós precisamos aprender a ficar com a palavra do Senhor e crer que Ele pode transformar qualquer coisa negativa em algo positivo. Aqui no caso desse casal, no caso da vida de Abraão, era zero esperança. Só que mesmo que não havia esperança, ele creu, ele acreditou de todo o coração. E olha como que são as coisas. Na segunda-feira passada, quem esteve na igreja às 19h30? Na segunda passada. Uma mulher subiu nesse altar para testemunhar que há 8 anos atrás, uma pessoa tocada por Deus, chegou nela e disse o seguinte: eu quero te abençoar, eu vou pagar a entrada do novo imóvel que você vai morar. Ela não tinha condições financeiras, só que como apareceu essa oportunidade, a pessoa disse: eu pago a entrada, você assume as parcelas. Dito e feito,
a pessoa pagou a entrada, só que ela não teve condições de pagar nenhuma parcela. Ela não pagou nenhuma parcela, porque ela é uma mãe que cuida sozinha dos seus 3 filhos, então a provisão, todo o esforço, os dias trabalhados, era canalizado para eles. E conforme o tempo foi passando, depois, hoje em dia, depois de acho que 2, 3 parcelas, você está correndo um risco muito grande, senão você vai perder o teu imóvel, não tem o que possa ser feito. Vai ser leiloado, alguma coisa vai acontecer. Os anos foram se passando, e ela disse que ela nunca parou de orar a respeito disso. Talvez a intensidade possa ter diminuído com o passar do tempo, só que ela nunca parou de orar, nunca. Os anos foram se passando, ela estava prestes a ser despejada do lugar onde ela se encontrava hoje, onde ela morava hoje, até que um dia ela recebe uma ligação, e nessa ligação, falam para ela o seguinte: eu queria confirmar com a senhora, que tem alguns valores que ficaram abertos, tem algumas dívidas, de um imóvel da senhora, e ela na pureza, na inocência, e até pelo simples fato de não ter realmente, por aquilo que ela acreditava, nada nas mãos dela, ela disse: mas que imóvel? Eu não tenho casa, eu não tenho um imóvel. E a pessoa disse para ela o seguinte: não, mas liga lá no SEMAI, tem algumas coisas lá que estão em aberto, o tempo foi passando e a conta foi chegando e assim por diante. Aí ela falou: vou ligar, vou confirmar. E quando ela ligou para confirmar, constava que esse imóvel, depois dos 8 anos, ainda estava no nome dela. Constava que pertencia a ela, sem ela ter pagado um único real. Segunda-feira, aqui no altar, ela disse. E o que aconteceu? Ela foi para pegar a chave, e antes de pegar a chave, depois dos 8 anos, o tempo foi consumindo, a madeira, a porta, algumas coisas foram envelhecendo, e ainda o prédio fez questão de reformar todo o apartamento, e ela, quando foi na semana passada, ou retrasada, não lembro exatamente, mas nesse ano, ela pegou a chave da casa dela, que ela não teve que pagar um único real, e quando vieram falar com ela, para ajustar os valores que teriam ficado em aberto, lá no início, ela não tinha condições de pagar, correto? Desceram para um valor tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, que ela conseguiu assumir as parcelas da casa. Ela está morando na casa dela junto com a família, porque ela não parou de crer. Falando de um ponto de vista lógico, é normal algo assim aparecer? A começar, quantos aqui, uma pessoa parou e te falou assim: ó, quero dar a entrada da tua casa? Isso já não é normal. Ficar 8 anos sem pagar algo, um imóvel, esse imóvel esquece, ele não é mais seu. Mas quando Deus decide, vai ficar lá, nem o A, nem o B, nem o C vai tocar, porque o que ele fala é teu, é do Fernando, é da Fernanda, é da Sandra, é da Silvia. O que ele diz que é seu, ninguém tira, nem homens, nem o diabo, nem o tempo, absolutamente nada. E testemunhos como esse, para a honra e a glória do Senhor, acontecem constantemente, de pessoas vivendo o sobrenatural, o impossível, pelo simples fato de acreditarem que o impossível era perfeitamente possível. Entenda que impossível, repita comigo, o impossível não é um fato, é uma opinião. Para muitos,
Muitos carregam a opinião que é impossível crescer, é impossível avançar, é impossível viver a virada na minha vida. Mas enquanto muitos duvidam, existe um grupo que está acreditando, existe um grupo que não parou de lutar, existe um grupo que está perseverando, mês após mês, semana após semana, dia após dia, ano após ano. Pode ser que as coisas não estejam da forma que eu desejo hoje, só que eu continuo lutando por aquilo que eu quero, eu continuo lutando pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu financeiro, eu continuo lutando por aquilo que eu acredito e eu vou viver. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, ou seja, não focou no seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O teu foco, onde você coloca a tua mente, onde você coloca os teus olhos, vai determinar qual é a direção que você vai seguir. Porque se ele tivesse seguido na direção daquilo que ele enxergava, ele ia em direção à incredulidade. Porque quando nós falamos de pessoas de 100 anos de idade, eu imagino assim, se fosse a grande maioria, muitos parariam no espelho, olhariam de cima e embaixo. Está de brincadeira, Senhor. Senhor, mas nem funciona, nem dá, nem com remédio atrás de remédio, o que eu vou fazer? Só que não, ele não focou naquilo que ele via, e a Bíblia fala sobre isso. Não foque naquilo que você vê, porque o que você vê é transitório. Então a condição que você enxerga agora, a condição que você vive agora, repita comigo, é momentânea. Mas a Bíblia diz que aquilo que está por vir, isso vem e permanece, é duradouro. Então quando vier as respostas, as definições, virão para ficar, mas as dores que você sente hoje, o sofrimento que você enfrenta hoje, as dificuldades que você passa hoje, são momentâneas. Por isso que você não pode parar de lutar, por isso você não pode se entregar, por isso você não pode desistir, por isso que você tem que lutar até o último minuto, porque vale a pena. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando, repita comigo, estando certíssimo. Me dá um sinônimo de certíssimo, de certo. Convicto. Estando extremamente convicto. O que falta para muitos é exatamente convicção. Nunca busquei no dicionário, mas do meu ponto de vista, se eu pudesse dar um sinônimo à palavra convicção, talvez eu colocaria inabalável, porque nada abala uma pessoa convicta, ela acredita que é isso e pronto, acabou. Porque muitos vão se deparar com situações ou com pessoas que vão dizer, mas na condição que está agora, está perdido. O quê? Faz 2 anos, 5 anos que você luta por isso? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Esquece. Só que a tua convicção te faz continuar. A tua convicção te faz continuar acreditando. A tua convicção te faz levantar todos os dias e lutar por aquilo que você acredita. Pessoas que não têm força para sair da cama, são pessoas que já perderam a convicção há muito tempo, e se tiveram. Foram pessoas que deixaram de acreditar há muito tempo, foram pessoas que deixaram de lutar há muito tempo, foram pessoas que entregaram os pontos há muito tempo. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Preste bastante atenção, não existem circunstâncias sem esperança. Existem pessoas sem esperança. No que nós acreditamos? Tudo tem jeito, tudo tem saída e tudo tem solução. Para muitos, essa linha de raciocínio é distante. Muitos têm uma dificuldade muito grande de acreditar. Mas aí que entra a palavra. Como que funciona com a palavra?
Quando a palavra entra, é como se uma chave virasse dentro de nós, mas nem sempre é de imediato, nem sempre nós recebemos aquela revelação instantaneamente, nem sempre a absorção é máxima. Na grande maioria das pessoas, até entender, leva um tempo. Isso é um problema? De maneira alguma. Por exemplo, no tempo de faculdade, não existem matérias que você ouve uma aula e é o suficiente, você já captou, você entendeu o raciocínio? No tempo da escola ou da faculdade, não existem matérias que você tem que colocar mais força, que você tem que voltar a revisar, você tem que estudar, dependendo o grau, você precisa de uma ajuda externa, reforço, e assim por diante. Espiritualmente falando, na absorção da palavra, é a mesma coisa. E por que muitos não conseguem absorver? Porque não têm o interesse em colocar ainda mais força. Eu vou falar por mim. Teve um momento, alguns anos atrás, que meu pai abria no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e assim por diante. Meu pai pedia para mim ler. Filho, lê em voz alta. E eu lia. Se não me falha a memória, são 6 versículos, ele é bem curtinho. Agora depois ele dizia, filho, lê novamente, mas lê para você com tom de interpretação, tenta entender o que o texto diz. E eu ficava lá, eu lia 1, 2, 3, 10, filho, o que você entendeu? Eu não entendi nada, e eu começava a chorar. Filho, como assim? O Senhor é o meu pastor. Aí ele lia um pedacinho, o que você entendeu? Não estou entendendo, e eu chorava. Por que eu chorava? Porque eu queria entender. Por que muitos choram? Porque querem entender, porque querem viver, porque querem mudanças. Só que o choro do desejo precisa ser transformado em força de vontade, senão não vira porcaria nenhuma. Você vai continuar chorando porque você queria, você vai continuar chorando porque você queria que fosse diferente, você vai continuar chorando porque você queria entender. Se não for transformado em força de vontade ou combustível, motivação para você buscar, ou eu não entendo agora, mas eu vou entender, e amanhã eu vou ler de novo, e à tarde eu vou ler de novo, e à noite eu vou ler de novo, vai chegar um momento que eu vou entender, porque Deus tem interesse que você entenda. Viver milagres tem como processo, caminho, justamente você entender aquilo que Ele está dizendo para você. Então, de tanto você lutar, insistir, buscar entender, uma hora vai entrar. Só que muitos acabam não fazendo isso. Eu não entendi, mas eu também não tenho nenhum interesse em buscar. Então, são coisas como essa que nós precisamos romper. Pensamentos, sentimentos como esse, que nós precisamos romper dia após dia. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Perceba que a primeira mudança que o Senhor estabeleceu entre Abraão e Sara é a forma como eles iriam falar, como eles iriam se comunicar. Não é mais Abrão, não é mais Sarai. A boca, ela é o termômetro da nossa fé. Você sabe o quanto a pessoa tem de fé? Por uma simples conversa que você tem com ela. Quando a pessoa chega até você, mulheres, nossa amiga, eu não sei se eu vou dar conta, eu não vou suportar, eu não estou mais aguentando, isso está difícil. Homens, está difícil, hein? Sei se eu vou sair dessa não. Está complicado, esse negócio de governo, meu trabalho está nada dando certo, e agora? É diferente quando você chega perto de uma pessoa, que a convicção dela te contagia, a esperança dela te contagia,
Você pode ter presenciado algo negativo que ela viveu, mas ali do teu lado a resposta de inveja já sai dela. Eu acredito que vai ser diferente, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou insistir, eu vou lutar, não tenho por que eu parar. Se eu parar eu vou continuar no mesmo lugar não quero continuar, então eu vou insistir, eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou viver uma grande vida, eu vou viver a restauração na minha casa, eu vou prosperar, eu vou crescer como nunca. Então tome muito cuidado com a sua boca, e nós não podemos nos esquecer, que a boca fala do que o quê? Então a boca nada mais é do que uma extensão do coração, ou melhor, a boca é o escapamento do coração. Aqui é o motor. Infelizmente a boca de muitos está fumando, está saindo preto, está saindo fumaça, está dando aqueles estouros. E qual que é o grande problema de um coração assim? Guarde o teu coração, dele provém todas as saídas. Saída para a prosperidade, saída para a restauração, saída para a restituição, saída para milagres, saída para conquistas, a saída para a materialização dos seus sonhos e projetos. Então, é no coração que acontecem as viradas, tanto para o bem, quanto para o mal. Romanos 8:37, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus é Deus do impossível. Tudo vai mudar desde que você acredite que vai mudar. Tudo vai viver desde que você acredite que vai viver. Transformações vão acontecer desde que você acredite nisso de todo o seu coração. Então comece a declarar: eu sou mais do que vencedor em todas as minhas batalhas, eu sou mais do que vencedor em todas as minhas lutas, eu sou mais do que vencedor em tudo aquilo que eu desejo viver. João 7:37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus viu um povo apático, um povo vazio, um povo sem vida, um povo que estava extremamente entregue. Por outro lado, ele disse: quando o Espírito vier, rios de água viva fluirão de você. Ou seja, haverá fluidez, crescimento, as coisas vão acontecer. Entenda que o Espírito de Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá força, sabedoria, entendimento, coragem, ousadia. Ele nos dá a capacidade para lidar com casos, com situações, com pessoas. O Espírito de Deus nos dá habilidades fora do comum. Então é pelo mesmo caminho, é pelo Espírito de Deus que nós vivemos uma vida fluida, uma vida que caminha. Entenda, repete comigo: o normal, vamos juntos, o normal é fluir. Se não flui, é porque existe alguma coisa impedindo a passagem. Se não flui, é porque existem situações que precisam ser mudadas, alteradas. E muitos podem cair no seguinte questionamento: mas caramba, eu já procurei em tudo. Mas é aí que está. Olha por que nós precisamos buscar na palavra o tempo todo. Hoje você busca mediante o discernimento que você tem agora. Então existem coisas que você ainda não compreende. Você quer a prova disso? Há 5, 6, 7 anos atrás, o teu discernimento era o mesmo que você tem hoje? Como daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, o teu discernimento também não será o mesmo. Então, o próprio Espírito vai te permitir, ele vai te capacitar para entender e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado.
Mas tudo isso já começa com aquilo que está ao seu alcance. O que eu posso mudar agora, eu mudo agora. O que tem para mudar depois, vai ser mudado. Mas o que depende de mim nesse exato momento, eu faço agora. Se depende de mim tirar a pedra, eu tiro agora. Se depende de mim tirar as faixas do corpo do morto, eu tiro agora. Se depende de mim fazer as declarações de fé, a partir de agora você vai se transformar em pai de multidões, mãe de multidões. Se cabe a mim fazer isso, orar, jejuar, estar presente no templo, é o que eu vou fazer agora. Gênesis 1, versículo 2: a terra era sem forma e vazia. A nossa vida sem Deus carrega essa mesma característica. Ela é sem forma, ela é vazia de resultados, de alegria, de realizações, de milagres. E a partir do momento que o Espírito começou a agir, a terra começou a ter forma, assim como a nossa vida também vai desenvolvendo uma forma. O grande erro de muitos é começar a questionar o Senhor: mas por que está acontecendo isso? Não era para acontecer isso. Quando na verdade, a tua pergunta certa é: qual é o propósito? Porque se algo ainda não aconteceu ou não mudou, não é porque Deus ficou mais fraco, não é porque Ele perdeu o poder, nada disso. Nós temos que sempre buscar em nós. Primeiro eu busco no que eu penso, no que eu falo, como eu me porto, como eu ajo, como eu reajo. Tudo sempre vai voltar para a minha pessoa. E quando eu entendo isso, mudanças começam a acontecer. Isaías 44, versículo 8: não tremam, não tenham medo, acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Ou seja, lá atrás o Senhor não disse que iria fazer? Lá atrás o Senhor não disse: Abraão, você vai ser pai de uma grande descendência. Abraão, você vai se tornar pai de multidões. Abraão, o teu filho não é o filho da serva, você terá um filho que vai nascer da tua esposa, é dela. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. No livro de Ezequiel, em uma determinada passagem, se não me falha a memória, no 47, naquele tempo, o povo estava passando por um momento muito difícil, um momento muito complicado, onde Ezequiel foi levantado para levar esperança àquele povo, onde ele foi usado para mostrar para aquele povo que uma restauração, que uma mudança era perfeitamente possível, e não só isso, essa mudança iria acontecer. Porque no dia a dia, quando nós vamos nos envolvendo com determinadas situações, nós temos a tendência a pegar o espírito do que aquelas situações estão acontecendo, e nós abraçamos aquilo muitas vezes como uma regra, como uma lei, como algo definitivo. Então, depois de algumas experiências negativas, nós entendemos: poxa, se deu errado lá atrás, vai dar errado de novo. Se deu errado uma vez, vai continuar a dar errado, e isso acaba se tornando um gigante na nossa frente. Mas só porque deu errado uma vez, não quer dizer que não vai dar certo na segunda vez. Não quer dizer que não vai dar certo na terceira, na quarta, na quinta. Nós não sabemos em qual vez, nós só não podemos parar. Por exemplo, Isaac, lembra quando ele foi desentulhar os poços? Foi o primeiro poço que entregou aquilo que ele queria? Não foi. Ele teve problema, ele teve conflito. Ele saiu do primeiro, foi para o segundo. E o que? A mesma coisa. Só que no terceiro, aí a provisão chegou. Então você precisa crer que o impossível, que o sobrenatural vai acontecer. Se coloque de pé, por favor. Ezequiel 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia de debaixo
do lado sul do templo, sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no meu tornozelo. Ele mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu, repita comigo, que eu não conseguia atravessar. Eu continuo, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. De onde que saía a água? Do templo. Água, espírito, vida. E esse homem foi sendo levado, e ele mediu. Primeiro a água, lá no pé. Depois foi subindo, 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 subindo. O Senhor busca exatamente a mesma coisa. Profundidade. Ninguém vive experiências fora do comum no raso. Quer ver o negócio? Quem aqui já entrou no mar? Ficar no raso é legal? É divertido? Numa piscina, naquelas piscinas, por exemplo, de parque, começa muito raso, ela vai descendo, ela vai afundando. Pelo menos no meu tempo, todo mundo queria ir lá para o fundão, porque era no fundo que era divertido. Levando isso para o nosso dia a dia, no raso, a nossa vida é sem graça. No raso, não tem diversão. No raso, não tem milagres, alegria. E nós temos que ter esse mesmo desejo de sempre querer nos aprofundar. Eu tenho que ir cada vez mais profundo. Eu tenho que buscar conhecer ao Senhor de uma forma mais íntima, de uma forma mais elevada. E antes que Ezequiel fosse usado para levar vida, esperança, o Senhor estava deixando muito claro para ele, antes de tudo, profundidade. Lembra da pesca maravilhosa? Quando aqueles homens ouviram, vão para onde as águas são mais profundas. As águas eram as mesmas. O que mudou foi o nível de entrega. E quando o nível de entrega muda, o nível de resultado também muda. Olha na sequência. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Árvore, vida. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Nessa visão que o profeta teve, até o mar morto seria restaurado. O mar morto, creio que todos sabem, mas para quem não sabe, pela quantidade de sal que existe dentro dele, não existe vida. E não só, existe uma dificuldade muito grande até para ele dar manutenção a outras formas de vida, como animais, vegetação. Só que a visão dizia: até nesse lugar as minhas águas vão fluir, e as minhas águas, a minha água viva, a minha que é viva, é mais forte do que aquela que é morta. Aquela que mata não tem mais poder do que a que eu estou para revelar
para fazer com que flua pela sua vida. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Então por todos os lugares vai haver vida, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o Espírito do Senhor entrar, vai viver. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Repita comigo: todo mês, vamos juntos, todo mês produzirão. Aqui nós estamos falando, não é de estações. Estação onde tem um tempo que frutifica, tem um tempo que não está dando nada, tem um tempo que está rendendo, tem um tempo que não está dando nada. Aqui o Senhor estava sendo claro: todo mês vocês colherão grandes frutos, todo mês vitórias irão chegar, todo mês testemunhos novos, todo mês grandes acontecimentos, todo mês grandes vitórias, todo mês grandes alegrias, todos os meses você vai viver uma glória maior, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Deus está no controle de absolutamente tudo. 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Onde que as águas vão fluir? Aqui, é em você. Onde haverá vida? Aqui, é em você, na sua vida. E olha como que são as coisas. Onde o rio passava, havia diferença ao redor, vegetação, animais. Olha porque que um da casa pelo menos precisa se posicionar. Quando você se torna esse rio, onde você passa, vai pegando um por um da tua casa, vai pegando os que trabalham com você, vai pegando as pessoas que passam perto de você. Poxa, é lindo, eu estou falando porque eu já ouvi isso como um testemunho de uma pessoa. Uma pessoa, ela contratou um rapaz, que esse rapaz era temente a Deus, servia ao Senhor, um rapaz de bom espírito. E essa pessoa que contratou estava passando por um momento tão difícil, tão complicado. Momentos assim de parar no meio do dia e dar vontade de chorar, e você chora, porque o tempo todo você começa a pensar naquilo que está acontecendo, você começa a reviver momentos, e você vai automaticamente ali sendo tomado por uma angústia e assim por diante. Sabe o que essa pessoa disse para mim? Que todas as vezes que ela olhava para aquele rapaz que ela tinha contratado, isso dava força para ela, renovava ela, revigorava ela. E ela fez questão de dizer: o rapaz nunca me disse um A. Quando eu digo não me disse um A, é óbvio, eles trabalhavam no mesmo lugar, eles conversavam, mas eles nunca conversaram sobre a realidade que a pessoa estava passando. Já parou para pensar que quando você se torna um instrumento nas mãos de Deus, você ajuda pessoas sem você intencionalmente querer ajudar as pessoas? Já parou para pensar que só pelas pessoas estarem te olhando, elas começam a se sentir melhor, elas começam a tirar força de onde não tem? Já parou para pensar que só de você talvez estar orando, você está ali sozinho, ou melhor, você está no meio da igreja, você está orando, você está colocando a tua força,
e só pela pessoa estar vendo você, ela está sendo contagiada e ela começa a tirar força de onde não tem. Quando o Espírito do Senhor toma a tua vida, acontece isso com aqueles que estão mais perto de você. Todos nós buscamos por pessoas, e na grande maioria, próximas. O Espírito é essencial para que você consiga alcançar algum lugar dentro delas, porque onde você não alcança, Deus alcança. O coração que você não consegue tocar, Deus consegue tocar. Mudanças que você não consegue estabelecer, por intermédio do Espírito Santo, elas são estabelecidas. Só que nós precisamos analisar tudo que acontece aqui, que da mesma forma que existem rios, existem situações que podem contaminar os rios. Raiva, ira, rancor, inveja, orgulho. No livro de Coríntios diz: examine-se, olhe o que tem em você, busque o que tem de errado e purifique essas águas. Porque talvez as águas até existam, já estejam aí, mas por que não está havendo vida então? As impurezas, aquilo que contamina. Vai para Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O ministério de Jesus foi marcado por ser carregado de milagres e de grandes acontecimentos. Tanto que tem uma passagem que diz o seguinte: se tivesse que ser colocado todos os milagres que o Senhor fez durante a sua jornada, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para comportar tudo o que ele fez. Só que mesmo assim tiveram lugares que ele não pôde realizar. Por conta do quê? Da incredulidade. Então nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Feche os seus olhos, por favor. Os milagres, Deus é quem fará. O crer cabe a nós. O impossível, Deus fará. O possível, cabe a nós. O tirar o morto, Deus fará. O mover a pedra para o lado, cabe a nós. O Golias, Deus derrubará. O jogar a pedra, se posicionar no campo de batalha, cabe a nós. O milagre no teu ventre, Deus fará. O chamar as coisas que não são como se já fosse, cabe a nós. Eu gostaria que neste momento você entrasse em oração com as tuas palavras, dizendo: meu Deus, eu não vou desistir, eu não vou parar de lutar, eu não vou me entregar, eu não vou abrir mão, meu Deus, desse ano, não vou contar esse ano como um ano que já foi perdido. Não, meu Deus, eu não vou me entregar nem um dia sequer, não, muito pelo contrário, eu vou insistir, eu vou lutar, eu vou acreditar, eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, eu vou batalhar, eu vou continuar seguindo em fé, eu vou caminhar de força em força, sempre para uma força maior, eu vou romper, eu vou me esforçar, eu vou ser, meu Deus, extremamente ousado, corajoso. Meu Deus, eu não aceito ficar preso na mesma realidade. Diga isso: eu não aceito ficar com a minha vida presa, parada no mesmo lugar. Eu não aceito ter o meu futuro arruinado por conta de incredulidade. Não, muito pelo contrário, eu estou aqui e eu creio que eu vou viver o impossível, eu creio que eu vou viver o sobrenatural, eu creio que grandes milagres vão acontecer, eu creio que seja de uma forma ou de outra. Não existe nada perdido. Diga isso: não existe nada perdido, não existe nada perdido, não existe nada perdido, não existe absolutamente nada perdido. Abraão, ele estava em uma idade extremamente avançada. Sara, a mesma coisa, e ela era infértil, não tinha o que pudesse ser feito humanamente falando.
só que mesmo assim eles creram, contra toda esperança eles creram, e esperança, eles não desistiram, eles continuaram a acreditar. Então declare, fale: meu Deus, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar crendo, e o impossível vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Meu Deus, eu não vou parar, não, muito pelo contrário, eu vou viver o impossível, eu vou viver o sobrenatural, eu ainda vou viver a melhor fase, o melhor momento da minha história de vida. Eu não vou desistir, eu vou gerar os meus sonhos. Diga isso: eu vou gerar os meus projetos, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver o impossível, eu vou viver para testemunhar a tua glória, eu vou viver para testemunhar o teu poder, eu vou viver para viver, meu Deus, o teu sobrenatural, o impossível do Senhor. Então declare quais são todas as coisas que vão acontecer na sua vida, quais são as vitórias que Ele vai entregar nas tuas mãos, o que Ele vai curar, o que Ele vai restaurar, o que Ele vai trazer de volta à vida. Então declare, fale: a minha vida não está perdida, o meu financeiro não está perdido, a minha empresa não está perdida, a minha família não está perdida, o meu casamento não está perdido, não existe nada perdido, não, muito pelo contrário. Declare: eu vou lutar, eu vou insistir, e eu vou acreditar, eu vou perseverar, eu vou acreditar, eu vou insistir. Declare, fale: meu Deus, eu não vou ser um incrédulo, eu não vou ser um incrédulo, eu não vou duvidar, eu vou lutar até o último minuto, porque eu creio que não será em vão. Diga isso: o meu esforço não será em vão, as minhas orações não serão em vão, os meus jejuns não serão em vão, as minhas orações da madrugada não serão em vão, aqueles meus períodos em particular, quando eu orei, quando eu busquei, quando eu chorei diante, meu Deus, do teu altar. Declare: não será em vão, cada dia trabalhado não será em vão, cada cliente atendido não será em vão, cada dia da minha vida, nenhum deles será em vão, não, muito pelo contrário. Eu creio que eu vou colher os frutos disso, e que rios vão passar por todos os lugares, e vai haver vida todos os meses. É isso que o Senhor tem para você, todos os meses. Declare: todos os meses frutos novos vão chegar, todos os meses testemunhos novos, isso eu irei viver todos os meses, milagres novos, essa será a minha realidade todos os meses. Mas Deus quer profundidade, Ele quer uma vida entregue a Ele, Ele quer comprometimento. Então declare: meu Deus, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou passar pelo que eu preciso passar, eu vou me aprofundar, e eu vou continuar caminhando, eu vou me aprofundando, eu vou me aprofundando, eu vou me aprofundando, e eu vou viver o impossível, eu vou viver o sobrenatural. Declare: não é talvez, não é se, é uma certeza. Nós lemos no início da reunião, ele estava certíssimo, ele estava convicto. Então fale: meu Deus, me ajude, eu quero essa convicção, eu quero essa mesma certeza, eu quero essa mesma confiança, eu quero essa mesma certeza, eu quero essa confiança inabalável. Nada vai dar errado, tudo vai dar certo, e até aquilo que tinha tudo para não acontecer, declare: vai acontecer. Até aquilo que tinha tudo para não fluir, declare: vai fluir. Até aquilo que tinha tudo para ficar morto, vai viver. Por onde o rio flui, tudo vive. Então existem rios fluindo por intermédio. Então declare: meu Deus, vai haver vida, vai haver vida. Todas as áreas que estão mortas da minha vida vão viver. Tudo aquilo que está travado será destravado. Tudo aquilo que está preso no mesmo lugar, o Senhor vai liberar para que flua de uma forma estrondosa. Declare o que vai acontecer. Quais são os frutos que vão chegar mês após mês? Quais são as vitórias, os acontecimentos que chegarão até você? Quais são as boas notícias? Quais são as boas novas? Quais serão as experiências inéditas que vocês irão viver? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificando na fé, dando glória a Deus. Então pela fé, diga: meu Deus, eu dou glória ao Senhor pelos meus grandes resultados, eu dou glória ao Senhor pela prosperidade, eu dou glória ao Senhor pela abundância, eu dou glória ao Senhor pela resposta, eu dou glórias ao Senhor pela resposta que o Senhor está me entregando nessa tarde, eu dou glórias ao Senhor pela restauração, eu dou glórias ao Senhor pela cura, eu dou glórias ao Senhor pelo impossível, eu dou glórias ao Senhor pelo sobrenatural, eu dou glórias ao Senhor por cada porta que foi aberta, eu dou glórias ao Senhor por cada fruto
meu Deus, que eu vou receber ao longo de todo esse ano. Eu dou glórias ao Senhor pelos milagres, eu dou glórias ao Senhor pelo teu poder, pela tua autoridade, pelo teu favor, transformando minha vida. Eu dou glórias ao Senhor pela mudança do meu casamento, eu dou glórias ao Senhor pela mudança da minha família, eu dou glórias ao Senhor pela mudança da minha vida, eu dou glórias ao Senhor pelos testemunhos que eu vou contar ainda neste ano. Eu dou glórias ao Senhor porque eu vou governar, porque eu vou crescer, porque eu vou avançar, porque eu vou viver uma grande vida, eu vou viver a diferença do Senhor, eu vou viver o sobrenatural, tudo vai dar certo. Ó Santo Deus de Israel, eu oro em favor de cada uma dessas pessoas, eu clamo por elas, eu intercedo por elas, e eu quero declarar, meu Deus, que esse rio flua, esse rio de águas vivas, meu Deus, pelo teu povo, pela vida do teu povo, que esse rio flua de uma forma poderosa, meu Deus, que mude, que transforme. Eu não aceito nenhuma dessas pessoas presas a esses mesmos resultados, eu não aceito nenhuma dessas pessoas com a vida travada. Elas vieram buscar alguma coisa, e eu oro para que elas recebam. Eu quero concordar com cada uma das suas vitórias e conquistas, eu quero determinar o impossível, o sobrenatural acontecendo, eu quero determinar que tudo aquilo que você não viveu, você vai viver. Eu quero declarar nesse momento, nessa tarde, que Deus vai te surpreender, que Ele vai mudar a tua história, que você vai sorrir onde você chorou, você vai sorrir, assim como Ezequiel foi levado àquele lugar, para que ele pudesse presenciar e levar esperança, restauração àquele povo. Hoje nós estamos aqui fazendo exatamente o mesmo. Então sorria, fique alegre pela fé, porque Deus vai te dar motivos para isso. Ele vai transformar a tua vida, Ele vai transformar os teus resultados. Meu Deus, eu quero determinar que o impossível venha acontecer. Eu oro por definições, eu oro por definições. Aquilo que elas vieram buscar, elas não vão sair de mãos vazias. Tudo que essas pessoas e as pessoas que estão na transmissão vieram buscar, eu determino que elas vão receber. Esse mês será um mês estrondoso, esse primeiro semestre será fechado com chaves de ouro. No impossível vai acontecer durante todo esse ano. Eu oro, eu abençoo a sua vida, eu determino definições, concretizações, verdadeiras mudanças, em o nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, não diga nada. O Senhor não está em busca das palavras certas. O Senhor não está em busca dos recursos certos. Ele está em busca de corações quebrantados, humildes. A própria palavra do Senhor diz que os olhos dele percorrem toda a terra, buscando pessoas para abençoar. Quantas e quantas vezes você se viu em uma situação extremamente desfavorável, e o Senhor foi lá e fez o impossível? Quantos aqui não têm ciência que mesmo que a sua vida não esteja como você gostaria, se tudo dependesse realmente, se Deus não fosse misericordioso, porque até nisso eu acredito, que aquele versículo que tudo que o homem planta ele colhe, eu acho que por amor, as consequências negativas, nós não colhemos exatamente como deveríamos colher, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e mesmo que a tua vida não esteja do jeito que você deseja, ainda, porque vai estar, quanto e quanto o Senhor já não fez por você? Já parou para analisar a sua vida? Você tem mais para agradecer ou mais motivos para chorar? Então Ele já tem feito muito. E se tem uma coisa que eu aprendi, até mesmo quando nós não estamos vendo, eu creio de todo o coração que Deus está fazendo muitos milagres.
Porque já parou para pensar que por amor a nós, tem tragédias que você olha no mundo que você percebe que não acontece com você quando você olha para a tua vida. Só que o diabo não vem para alguns, ele vem para todos. Quantas vezes Deus não intercedeu por você e você não sabe? Quantas e quantas vezes negócios foram fechados de clientes que simplesmente apareceram e pareceu que simplesmente foi um cliente normal que chegou, mas foi o próprio Deus que tocou no coração, direcionou ele até você, e ele não sabe explicar. Estou falando porque semana retrasada, uma pessoa parou e falou isso. Falou assim: eu não conhecia o teu trabalho, eu nunca ouvi falar do teu serviço, só que na hora que eu passei, veio dentro de mim, é ela e pronto, acabou. É natural? A gente pode muitas vezes acreditar que o sobrenatural é natural, é uma outra falha, mas não é natural, não é. É Deus agindo em seu favor. Ele tem o melhor e não o pior. Ele tem tempos de alegria e não de sofrimento. Salmo 46, para encerrar. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto, repete comigo por favor, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Será que nós estamos sempre prontos para buscá-lo no tempo de aflição? Porque o tempo todo Ele está pronto para nos socorrer. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita, repita comigo, Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, repita comigo, o Senhor dos exércitos está entre nós. Se Ele está entre nós, por que temermos? Só porque você não vê, não quer dizer que Ele não está. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo, acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Preste bastante atenção, repete comigo, aquietem-se, acalme-se, aquiete o seu coração, acalme ele, tranquiliza suas emoções. Deus domina, Ele dirige, não pode ser as suas emoções. Saibam que eu sou o Deus, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos mais uma vez está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Eu quero abençoar a sua vida, e eu quero determinar exatamente isso, que teu espírito venha aquietar, que você consiga se manter calmo, mantendo sob controle as suas emoções, e que literalmente o Senhor caminhe ao seu lado o tempo todo, que você possa andar de vitória em vitória, sempre para vitórias maiores, de glória em glória, e sempre para uma glória maior. Eu abençoo a sua vida, eu determino o impossível, o sobrenatural acontecendo, eu declaro que nada vai permanecer do mesmo jeito, eu oro por definições, receba o que você veio buscar, eu concordo com cada uma das suas vitórias, eu determino assim será, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.